Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 1º de março. Estamos começando o mês de março. Teoricamente, hoje é terça-feira de carnaval, mesmo não havendo festa em grande parte do país por causa da pandemia. E amanhã começa a Quaresma, este tempo especial de olharmos para a Páscoa de Jesus e, ao mesmo tempo, é um tempo de penitência, de conversão, de reflexão profunda e de revisão de vida. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, é muito importante situar o contexto. Aliás, só podemos compreender bem essa perícope, essa unidade literária, se tivermos em conta o contexto anterior e posterior. Nos versículos 13 a 16, vimos há poucos dias, Jesus encontra as crianças e abençoa as crianças trazidas por suas mães. As crianças não têm nem mérito, nem posses, completamente livres, e por isso Jesus diz que todo cristão deve receber o reino como uma criança. Depois, nos versículos 17 a 22, encontramos a passagem do homem rico, que vai embora triste e pesaroso porque é possuidor de muitos bens, embora seja honesto, piedoso e cumpridor dos mandamentos, mas não consegue se desvencilhar dos seus bens materiais. Depois dessa passagem do homem rico, Jesus faz uma catequese sobre o perigo das riquezas, versículos 23 a 27. É nesse contexto que encontramos a fala de Pedro, versículos 28 a 31, que é o texto de hoje. Depois desta passagem, virá o terceiro anúncio da paixão, versículos 32 a 34, a incompreensão dos filhos de Zebedeu, vão a Jesus e pedem os primeiros lugares, versículos 35 a 40, e finalmente uma catequese que Jesus faz sobre o serviço, a entrega, a oblação de si e a doação da vida, versículos 41 a 45. Numa palavra, a pergunta de Pedro, ou a intuição de Pedro, na verdade não é nem uma pergunta, talvez seja uma breve provocação. Esta fala de Pedro está num contexto literário em que Jesus reflete sobre o poder, sobre a renúncia, sobre a adesão à cruz de Cristo. Pedro, mais uma vez, toma a dianteira. Revela-se aí o protagonismo de Pedro no Evangelho de Marcos. Como diz o estudo bíblico, o Evangelho de Marcos é, por excelência, um evangelho petrino. Foi escrito em Roma e diz a tradição que Marcos foi o porta-voz, o secretário de Pedro. Pedro se move e reflete a partir do sistema de mérito e recompensa. É oportunidade, então, para Jesus fazer uma catequese, não simplesmente a partir da recompensa, no sentido do mérito, mas no sentido da generosidade de Deus.
da gratuidade amorosa de Deus, que é capaz de doar a graça de uma nova família, uma verdadeira fraternidade. Jesus, então, diante da provocação de Pedro, começa com um cabeçalho solene. Essa introdução, em verdade vos digo, é um modo de introduzir um ensinamento solene de Jesus. Quem deixou casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, então aqui aparece o verbo deixar. Aparece também a causa, por causa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Segundo, no versículo 30, agora o verbo é receber. A recompensa tem alguns detalhes. Primeiro, receberá em abundância e com generosidade, 100 vezes mais. Segundo, há um detalhe que é a ausência do pai. Deixa-se casa, irmãos e irmãs, mãe, pai e filhos. Na hora que Jesus fala do receber, não aparece a figura do pai. Daqui a pouco diremos, muito provavelmente, por quê. Terceiro, há uma relação entre o agora e o mundo futuro. Quarto, Jesus fala dessa nova família, mas acrescenta: tudo isso virá com perseguições. E, finalmente, no mundo futuro, a recompensa será a vida eterna. Estamos no ambiente da generosidade de Deus. A ausência do Pai é exatamente um modo de dizer que aqueles que optaram por Cristo, aqueles que renunciaram a tudo para segui-lo, aqueles que sofreram perseguições. Recordem que o Evangelho de Marcos é escrito no contexto da perseguição de Nero, quando Pedro e Paulo foram assassinados. Estes recebem a graça do surgimento de uma nova família. Esta nova família é a comunidade eclesial. A renúncia terrena proporciona uma recompensa abundante, 100 vezes mais, e, sobretudo, o surgimento desta nova família, que é a comunidade dos filhos e filhas de Deus. A igreja é uma fraternidade fundamentada na partilha. Muito provavelmente é por isso que, na hora de falar da recompensa, daquilo que o cristão vai receber, Jesus não fala do Pai, exatamente para dar ênfase à fraternidade, aos relacionamentos horizontais. Esta é a grande novidade do texto de Marcos. O agora, a recompensa do agora com perseguições, a ausência do Pai. É bem verdade que também não se menciona, nem em Marcos nem em Mateus, não se menciona o abandono da esposa. Então, para dizer que os apóstolos continuavam casados, mantendo a vida marital com as suas esposas no seio da comunidade cristã. E, finalmente, Jesus fala desta nova dimensão da recompensa, que é a vida eterna no mundo futuro. Esta vida com a plenitude de eternidade. Inusitado mesmo é o final do texto, o versículo 31. Jesus revira a lógica. Há uma inversão de valores e de categorias, como aconteceu lá no Magnificat. Aquilo que Maria diz: os tronos são destruídos, os pobres e famintos são acolhidos, são saciados. Aqui Jesus diz que os primeiros se tornam últimos e os últimos se tornam primeiros. É a inversão da lógica de poder para a construção de uma fraternidade fundamentada no amor, na partilha, na solidariedade e nessa promessa
que é, na verdade, uma tensão escatológica. O cristão vive deste já, do agora da promessa de Deus, da abundância de sua generosidade, mas ao mesmo tempo o cristão vive e se move nesta promessa de uma vida futura e definitiva, plenificada no amor generoso de Deus que, como Pai, nos acolhe no banquete eterno. É um texto belíssimo com o qual nós concluímos este caminho, esta peregrinação até as vésperas da Quaresma. Amanhã começa uma nova dinâmica, uma nova fonte de espiritualidade, com novos textos. Paramos então a leitura do Evangelho de Marcos e nos introduzimos nos textos quaresmais. Mas caminhemos para a Quaresma olhando para essa radical liberdade da entrega, da oblação, da confiança absoluta, para deixar tudo e seguir o nosso Mestre, nesta promessa que ele nos faz, termos vida plena já agora, com perseguições e incompreensões, e no mundo futuro, a recompensa plena e definitiva, a vida eterna. Um abraço a você. Somos cidadãos do alto, somos cidadãos do céu, e nos movemos na força do alto, realizando o sonho de Deus, o sonho do céu, o sonho desta fraternidade plena que Deus nos oferece. Compartilha com solidariedade, com perdão e reconciliação. Deus o abençoe. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.